Olá pessoal, neste vídeo eu resolvi gravar para responder uma pergunta que já me foi feita por alunos várias vezes, que é as diferenças entre a especialização, o mestrado e o doutorado. Então, na posição do aluno, né, que chega no final da graduação, depois de estudar ao longo ali de 4, 5 anos, né, dependendo do curso, e pensa que quer continuar estudando. O que fazer? Especialização, mestrado ou doutorado? Qual caminho seguir? Então eu resolvi fazer esse vídeo e explicar para vocês em poucas palavras as diferenças entre esses três tipos de formação acadêmica. E eu estou usando como base para essa resposta o que eu vi pela minha experiência, observando outros colegas, né, que fizeram aí, que trilharam esses caminhos e me baseando pela minha experiência também, que acabei seguindo esse caminho do mestrado e depois no doutorado. Então a primeira coisa, vamos falar da especialização. Então, especialização, o próprio nome diz, é uma especialização dentro de uma determinada faixa de conhecimento, numa determinada área de atuação. Geralmente está atrelada com profissionais que estão buscando alguma vaga dentro de alguma empresa e precisam desse conhecimento, ou para entrar, para ingressar nessa empresa e trabalhar nessa vaga, ou porque já está dentro da empresa e quer uma promoção, ou quer de repente mudar de área, ou se aperfeiçoar numa área que já está atuando. Então é uma formação acadêmica bastante ligada com a atuação profissional de forma mais direta. Também no próprio modo de funcionamento da especialização, a tendência é que a pessoa vai ter uma carga horária que ela pode conciliar com a carga horária da sua atividade de trabalho. E essa carga horária tende a ser menor comparativamente ao mestrado e ao doutorado. A exigência que tem para finalizar a especialização também tende a ser menor, dependendo do critério de avaliação. O aluno que faz a especialização vai ter que entregar um documento no formato de uma monografia, que é semelhante ao trabalho de conclusão de curso na graduação, ou então essa avaliação ela pode ser feita de outra maneira, dependendo das exigências do programa de especialização, né? Então, não existem regras tão rígidas com relação à avaliação da especialização. Então, pode ser que seja de outra maneira, que não envolva necessariamente entrega de uma monografia. Eu diria que essa é uma diferença bastante notável, assim, comparativamente com o mestrado e com o doutorado, que tem regras mais rígidas e que exigem a apresentação de um documento acadêmico para obtenção do título de mestre ou de doutor. Então, esse documento, no caso do mestrado, é a dissertação, no caso do doutorado, é a tese. É um documento que tem um rigor, tem uma formatação bem definida, que tem uma complexidade também definida. No caso do mestrado e do doutorado, tem a exigência do rigor científico e do rigor metodológico, passando pela busca de literatura científica para fazer o estado da arte do tema, né, fazer a revisão bibliográfica.
estabelecer perguntas de pesquisa, desenvolver método científico, por exemplo, numa pesquisa experimental ou numa pesquisa do tipo que envolva método de estudo de caso. Então ele tem essas exigências e a elaboração de um documento que deve ser entregue e deve ser defendido diante de uma banca formada por doutores, né? Então, em geral, aí, tanto para o mestrado quanto para o doutorado, o candidato passa por uma banca que vai fazer questionamento sobre o trabalho. Então, existe todo esse ritual que na especialização pode não ser bem assim. Do ponto de vista de resultado final, né? Na especialização é fornecido um certificado de conclusão de curso. No mestrado e no doutorado é fornecido um diploma. Do ponto de vista de atuação profissional, em geral, como eu comentei, o especialista vai atuar numa empresa naquela área que ele se especializou. Por exemplo, na engenharia elétrica, ele pode se especializar em eficiência energética, em eletrônica de potência, em automação industrial, em energias renováveis, ou até mesmo em gestão de projetos, e atuar dentro desse segmento. O mestrado e o doutorado, essa atuação ela tem um sentido mais amplo do ponto de vista de que ele pode atuar na área que ele desenvolveu a sua dissertação ou a sua tese, mas ele também tem a possibilidade de atuar na área acadêmica, seja numa universidade, por exemplo, como professor ou como pesquisador. Pesquisador é comumente encontrado em universidades fora do Brasil. A maior parte das universidades brasileiras não tem o cargo específico de pesquisador. Essa função é exercida pelo professor, né? Pelo professor junto com a sua equipe, que envolve geralmente alunos de graduação e de mestrado e de doutorado. Mas o mestre e o doutor não ficam restritos à universidade, eles podem atuar academicamente também dentro de uma instituição de ciência e tecnologia, que são as ICTs, né, Institutos de Ciência e Tecnologia. Isso também existe fora do Brasil. Então, o mestrado e o doutorado têm uma tramitação semelhante, mas uma diferença básica é que o doutorado traz como obrigatório algum grau de ineditismo na pesquisa. No mestrado, isso não é um caráter obrigatório, embora também possa estar presente. E o doutorado, como exige um maior tempo para a conclusão, ele vai tender a exigir maior aprofundamento na tese. Então tem um grau de aprofundamento e um grau de exigência que tende a ser mais elevado. Agora é importante levar em consideração que essas posições não são rígidas, então podem haver profissionais com especialização atuando com inovação, até mesmo com pesquisa e desenvolvimento. Podem ter mestres e doutores trabalhando em empresas no âmbito de gestão, por exemplo, gestão de projetos. Então existem as especificidades de cada empresa e de cada profissional. Por isso que eu falei que essas posições não são rígidas. E para o mestre e para o doutor, não necessariamente ele vai estar dentro de uma universidade. Como eu falei, ele pode estar desenvolvendo com a sua habilidade de aprofundamento, pesquisa e desenvolvimento,
ele pode estar trabalhando em soluções de problemas complexos dentro de empresas, principalmente dentro de indústrias, como eu já vi acontecer no caso da indústria de desenvolvimento de conversores estáticos de energia, que exigem elevado conhecimento na área de eletrônica de potência, por exemplo. É sempre, então, recomendado aqui deixar uma recomendação final, que quem deseja cursar um mestrado ou um doutorado, ou até mesmo uma especialização, pesquisar sobre o programa de pós-graduação que está oferecendo essa formação, para conhecer os critérios de avaliação, a carga horária exigida, as exigências para concluir o curso. Espero ter ajudado um pouco com esse vídeo. Se você está na dúvida entre quais das 3 formações quer fazer, deixe seu comentário, compartilhe também aqui a sua dúvida, que eu posso tentar responder ou até conversar com profissionais que podem ajudar a responder aí essas dúvidas. Então, obrigado aí para quem assistiu até aqui. Se esse conteúdo fez sentido, deixe seu like, seu comentário e se puder compartilhar com mais pessoas que tenham interesse em saber aí essas diferenças. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.